de alguma forma, pretendo, né, entender o que já aconteceu para ver se está acontecendo de novo. Isso parece muito simples. Se nós olharmos para o contexto dos anos 30, nós vemos uma caminhada inexorável, né, para a ideia do confronto. Né? E isso está muito presente hoje. Olha, tem um dado que eu acho interessante, ele é apenas aritmético, mas ele fala muita coisa. Entre 1960 e o ano 2010, 2014, o número de guerras no mundo era sempre menor. Ele vinha sendo menor, o mundo tinha cada vez menos conflito. Se você me disser que isso tem a ver com o excesso de globalização, com o sucesso da globalização, que quando você faz comércio, você não faz guerra, eu vou dizer que é isso mesmo. Mas a partir de 2014, 2013 é um ano, eu gosto de fazer essa brincadeira com os meus alunos. Se vocês pensam que 1968 é um ano que não terminou, 2013 é um ano ainda mais que não terminou. Ele não terminou mesmo, porque os seus efeitos continuam. 2013, a partir desse ano, o mundo começou a ter, vamos dizer desse modo, uma desglobalização. Parou o comércio, parou o entendimento, parou, de alguma forma, a compreensão que o outro pode ser diferente. E começou a abrir espaço para onde não tem comércio, tem guerra. Então, começou a abrir espaço, de alguma forma, para uma visão não multilateral, não acomodatícia de diferenças, para uma visão de confronto. É os anos 30. Se a gente olhar para isso, e nós temos claramente uma definição, uma divisão no mundo. Fora isso, nós temos que não esquecer esse dado. A polarização política está presente em todos os países. Praticamente não há nenhum registro de que a polarização não está presente, exatamente como nos anos 30. A polarização entre o nazismo, o fascismo e os grupos liberais. Esse processo, essa ideia, ela está muito presente. E ela está presente essencialmente num raciocínio que a gente não pode esquecer. Toda vez que o mundo teve, isso é lá do Tucídides, hein? Lá atrás, né? Lá 2.500 anos atrás é grego clássico. Toda vez que você tem uma potência hegemônica e você tem uma potência desafiante, não há dúvida nenhuma que o fim disso é guerra. Então, nós não podemos deixar de ver que nós temos nos Estados Unidos, que era a potência hegemônica indiscutível nos últimos 30, 40 anos, principalmente depois do fim da União Soviética, e está nascendo uma potência desafiante que é a China, que tem muito poder. Quando a gente olha para isso, sem dúvida nenhuma, o teu raciocínio é bastante presente, de que nós estamos bem próximos, sim, dos anos 30, bem semelhantes, e que a probabilidade de uma guerra não é algo que a gente possa descartar. Professor, assusta, ainda mais a gente vendo uma Alemanha, né, se investindo em armamento, os países da Europa que até então pediam paz, agora estão, pelo contrário, guarda-chuva nuclear, enfim, todas essas questões. E aí, no meio disso tudo, tem a turma do G7, né, professor? Os poderosos, parte dos poderosos, né? E aí o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz, fala que Israel está fazendo um serviço sujo. O pessoal do G7 está incomodado, né? Eles estão, vamos dizer, de certo modo, sendo pressionados como nunca foram antes, né, professor? Sim. O grupo do G7 está muito pressionado e o chanceler alemão, Friedrich Merz, né, fez uma frase muito forte, né, que você lembrou, né, que Israel fez o serviço sujo em nós que nós não precisamos, para nós não precisarmos fazer, né? Essa sinceridade extrema, né, pode talvez se transformar numa espécie de sincericídio, né, como nós brincamos. Né? A frase é muito forte. Né? Eu duvido que Angela Merkel, a experiente primeira-ministra e chanceler alemã, usaria uma expressão com tanta ênfase. Né? Muito difícil. Porque isso sinaliza que a Europa social-democrata, que a Europa civilizada está aceitando serviços sujos. Opa,
né? Pensando um pouquinho da conta, né? De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós observamos que a Europa está querendo um espaço na mesa decisória. Sabe o que é pior desse comentário do Merz? Que logo depois que ele foi feito, Donald Trump, o poderoso presidente americano, avisou que no próximo encontro do G7, nós deveríamos convidar a China e a Rússia. Ele, Trump, se sentiria muito confortável se esse convite acontecesse. Em outras palavras, o que me interessa conversar é com China e Rússia. Alemanha e França e todo o contexto europeu, para mim, é uma espécie de segundo plano. Isso calou fundo, e isso, de certa forma, a frase do Merz de serviço sujo é uma espécie de aceitação de que a importância da Europa no atual xadrez geopolítico ficou para segundo plano. Vai diminuindo cada vez mais, né? E, professor, a gente está nesse momento de falar um pouco de história também. Eu vi uma montagem que traz algumas falas do Benjamin Netanyahu que, desde a década de 90, ele fala dessa questão das armas nucleares. É interessante que conforme os anos vão passando, aí chega ali por volta de 2008, 2010, ele começa a usar uma retórica que está muito perto dessas armas nucleares, que é exatamente a mesma frase que foi dita em 2025. Realmente esse interesse de Israel na questão nuclear do Irã é de muito tempo, né, professor? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode usar uma expressão, né? Desculpe, mas eu vou convocar minha tia-avó, né? A minha tia-avó dizia que quem usa, cuida, né? E eu acho que é isso que está acontecendo com Israel, né? Israel, todo mundo sabe, a IA confessa isso, a Agência Internacional de Energia Atômica, é dona de 90 bombas nucleares, né? Ela é um player no jogo internacional nuclear maior que Índia e Paquistão, por exemplo, né? Então Israel tem a bomba atômica e não quer que ninguém mais tenha, e isso é compreensível, né? Tá bom. Agora, quando você olha para a ameaça nuclear iraniana, você olha que ela tem uma finalidade política. Olha que coisa interessante. Quando você vê a discussão sobre o governo Netanyahu, Israel se divide, né? E há fortes situações de que Netanyahu precisa da guerra para manter o poder, que se a guerra acabasse, ele cairia. Porém, e portanto Israel está polarizada, também dividida. O assunto Irã e o assunto armamento nuclear iraniano é algo que solda Israel. Da extrema-direita ultra-ortodoxa à extrema-esquerda, todos concordam que o Irã não pode ter armamento nuclear. Isso solda Israel. É por isso que, desde 1990, Netanyahu fala isso. Netanyahu levanta o argumento de que eu sou aquele que mais conseguirá impedir que o Irã tenha um armamento nuclear. Tem função política. Isso é indiscutível. Que o Irã é um perigo com armamento nuclear, olha, todo mundo sabe disso. Vários outros países também são perigosos com armamento nuclear. Agora, quando você olha para esse contexto, e você pensa nesse contexto, ele tem uma finalidade política. E Netanyahu sabe disso muito bem, que a sociedade israelense tem bastante receio e se une quando alguém fala que é preciso enfrentar o armamento nuclear iraniano. Nesse caso, não há dúvida que Netanyahu está tirando proveito político dessa frase há muito tempo, como você lembrou, e com toda razão. E, professor, eu gosto de falar com professores porque vocês não nos julgam com algumas perguntas ingênuas, que é a minha próxima pergunta, mas eu queria que o senhor falasse sobre... durante sua resposta, o senhor comentou sobre Índia e Paquistão. Quase teve uma guerra entre esses dois países, recentemente na Caxemira, essa disputa de poder muito perto também ali da região. Numa ligação, Donald Trump conseguiu dar uma baixada nos ânimos. Por que ele não consegue em outros conflitos, professor? Essa ideia é ótima, né? Porque Índia e Paquistão, né, eles são players menores
né? E players acostumados a um confronto que é irresolvível. A Caxemira é um confronto impossível de ser solucionado, a não ser pelos dois grandões, que é a própria Índia e a própria China, né? E tem a ver um complicador na Caxemira, que é a presença islâmica. Isso então, é uma série de situações que as tensões aparecem e desaparecem. Na verdade, o que aconteceu ali, na guerra da Índia e Paquistão, nesse mais recente confronto, foi que, de alguma forma, o Narendra Modi, o presidente indiano, usou uma situação de confronto de fronteira para exteriorizar nacionalismo. Trump fez um telefonema para Modi e disse: eu estou olhando, não me interessa mais um confronto. Modi entendeu o recado. Essa situação, de alguma forma, é completamente diferente, tanto em Gaza como na Ucrânia. Se nós olharmos com alguma cautela, olha que coisa curiosa, e a política internacional ensina isso. Hoje, se a gente olhar bem, Trump, com todo o poder que tem do ponto de vista das relações internacionais, ele é um refém, tanto de Netanyahu quanto de Putin. Para conseguir aquilo que nós comentamos logo no começo da nossa conversa, né, de que Trump precisa de um cessar-fogo, de algum feito internacional para chamar de seu, e, portanto, está pegando carona no avanço israelense militar. Isto vale para que os dois líderes, tanto Netanyahu quanto Putin, percebam que podem tirar vantagem dessa pressa de Trump. Olha que coisa interessante. Você fez muito bem. Países como Índia e Paquistão, eles de nenhum modo hoje representariam uma conquista para Trump. Gaza, Irã, Ucrânia representariam aquilo que ele mais queria ter feito. E nesse momento que Netanyahu e Putin percebem a fragilidade e avançam. Não há dúvida alguma de que Netanyahu e Putin são líderes que sabem muito bem como tirar vantagem do outro. Se Trump sabe isso, esses dois também sabem. Pois é, oferta e demanda, né, professor? Ainda mais quando alguém quer comprar muito, fica um pouquinho mais caro, né? O preço cai, exatamente, perfeito. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, eu agradeço essa aula particular para mim, para quem está acompanhando a gente aqui no Hora News. Sempre muito bom a gente entender, né? De fato, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço mais uma vez a excelente conversa com você, Pedro. Muito obrigado, boa tarde a todos. É isso, muito obrigado, professor. Até mais.